Olá! Aqui vai a solução das questões que eu tinha prometido para vocês. Então eu vou resolver nesse vídeo as questões 2 e 3 da página 183 e também vou resolver as questões 9 e 12 da página 188. Lembrando que esse vídeo é só de uso para vocês, não compartilhe esse vídeo com mais ninguém. Mesmo que faça Matemática 1 e outro curso, é apenas para alunos do professor Hugo, não compartilhem, por favor. E lembrando também que eu não estou gravando em um estúdio profissional, aqui é na minha casa, então tem alguns barulhos que podem sair aí, no caso, barulhos lá do lado de fora, como batidas de árvore, latido de cachorro, buzina de carro, vai acontecer em alguns momentos do vídeo. Eu peço que vocês perdoem aí o professor de vocês por não ter um estúdio profissional. Então aproveitem aí a solução das questões agora. Vamos lá! Vamos começar resolvendo a questão 2 da página 183. Deseja-se construir uma calçada de largura constante x em metros, contornando dois lados consecutivos de um jardim, de forma retangular, conforme mostra a figura abaixo. Item A. Expresse a área A da calçada em função de x. Eu quero encontrar esta área da calçada, essa parte aqui, ó. E essa área não vai ser um número real, isso aqui vai estar em função de x. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou poder pegar essa região e separar ela em dois retângulos. Aqui, ó. O primeiro retângulo, o retângulo de cima, esse que estou marcando em vermelho, ele vai ter a largura x e o comprimento igual a 4 metros. Então, a área daquele retângulo seria 4 vezes x. Você já aprendeu a calcular a área de retângulo lá no ensino fundamental. Base vezes altura. No caso aqui, comprimento vezes largura. 4 vezes x. A área da calçada toda, além daquele retângulo vermelho, eu tenho que somar também o outro retângulo que está aqui na lateral. Deixa eu botar ele de outra cor. Esse outro retângulo aqui, que eu estou marcando roxo. O comprimento dele vale x. E a largura dele, reparem, somente até aqui vale 5. Continuando até o final, isso aqui seria x. Então, tudo isso é a soma, 5 mais x. Se você conseguiu dividir em dois retângulos, eu acredito que facilita muito a sua questão. Então, você vai ter aqui o retângulo roxo, de comprimento x e largura 5 mais x, ou então base x e altura 5 mais x. Ficaria um retângulo de área, base vezes altura, x multiplicado por 5 mais x. Quando eu somo essas duas áreas desse retângulo, eu vou ter a área da calçada que ele me pede. Então eu posso multiplicar esse x aqui os dois lados. A área vai ser igual a 4x mais x vezes 5 dá 5x. X vezes x dá x ao quadrado. A resposta do item A ficaria essa área igual, vou organizar aqui, botar x ao quadrado primeiro, mais 4x mais 5x dá 9x. Tudo bem? Letra B. Qual deverá ser a área dessa calçada se o x for igual a 3 metros? Quanto vale essa área? Acho que aqui é fácil, só onde tiver x você substitui por 3. Então, a área da calçada, quando x for igual a 3, repare que a área está em função de x. Eu posso escrever a de x, a mesma linguagem de função, se eu quiser. Isso aqui vai ficar igual a 3 elevado ao quadrado, mais 9 vezes 3. Tudo que eu fiz foi pegar essa expressão da área, e onde tem x eu substituir pelo valor que ele me deu, 3. E agora eu vou calcular a área quando x for igual a 3. 3 ao quadrado é 9, mais 9 vezes 3 dá 27. 9 com mais 27, essa área vai valer 36 metros. Finalmente, a letra C, eu vou fazer aqui do ladinho esquerdo. Deixa ele processar aí um pouquinho, o bichinho tá cansado. Letra C diz o seguinte: qual deverá ser a medida de x em metros para que a área da calçada seja 4,75 metros? Letra C. Eu quero saber quanto é que deve ser a medida do x. A minha pergunta é qual o valor de x para que a área seja 4,75.
Então agora eu não vou substituir no valor do x, eu vou substituir no valor do a. Esse é o valor numérico que eu tenho. E o que eu quero descobrir é o valor do x. Então no lugar do a eu vou colocar 4, deixa eu botar aqui a outra cor. 4,75 vai ser igual a x ao quadrado mais 9 vezes x. E eu quero descobrir o valor desse x aí. Então x ao quadrado mais 9x. O 4,75 está positivo, passa para o outro lado negativo, menos 4,75. Tudo isso igual a 0. Então repare que agora nós temos uma equaçãozinha do segundo grau para resolver, né? A gente tem que encontrar as raízes dessa equação. Então aqui usando a fórmula de Bhaskara, delta vai ser igual a b ao quadrado, seria o 9 ao quadrado, menos 4 vezes o a vale 1, o c vale menos 4,75. Meu delta vai ser igual a 9 ao quadrado, 81, menos 4 vezes 1 continua menos 4, porém menos 4 vezes menos 4,75, menos com menos fica mais. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 7 dá 28, com 2 que veio 30, bota o 0, vão 3. 4 vezes 4, 16, com 3, 19. Duas casas decimais na pergunta, tá aqui, eu fiz a multiplicação de cabeça. Boa sorte você aí para fazer a multiplicação lá no cantinho. Delta vai ser igual a 81 mais 19, meu delta vale 100. Para esse item C, eu vou ter o meu x igual a menos b, seria menos 9, mais ou menos raiz quadrada do delta, o delta vale 100, dividido por 2 vezes o a vale 1. Então, x vai ser igual a menos 9, mais ou menos raiz quadrada de 100 é 10, dividido por 2. Nós vamos ter dois valores possíveis para o x. Detalhe é que nem todos eles são válidos. Por quê? Porque o x ele vai ser um comprimento. Você tem que ter essa noção quando for resolver problemas práticos. Se for primeiro por cima, menos 9 mais 10, dividido por 2 seria uma das soluções. A outra solução seria x igual a menos 9 menos 10, dividido por 2. Se eu calcular em cima, menos 9 com mais 10, sinais diferentes. Repete o sinal do maior e subtrai. 10 menos 9 vai ficar 1. 1 sobre 2, isso aqui é 0,5 metros. Já embaixo eu vou ficar com o número negativo, é menos 19 sobre 2. Não posso ter uma largura de calçada sendo um número negativo. Então essa resposta aqui de baixo, ela não convém. Então, eu não vou utilizar a resposta negativa. Para esse problema, ela não me resolve. Ela resolve a parte algébrica da questão, mas a parte do problema em que ele está inserido, a parte negativa, a solução negativa não ajuda. Eu vou ficar somente com a solução positiva. Então, a minha resposta aqui vai ser igual a 0,5. X igual a 0,5 metros. Dois pontos, não boto igual não. A resposta vai ser x igual a 0,5 metros, certo? Que é a primeira questão. A próxima questão é a questão 3 da página 183. A questão diz o seguinte: uma empresa petrolífera destinou determinada verba para a construção de oleodutos ou compra de caminhões. O dinheiro pode ser empregado apenas na compra de caminhões ou apenas na construção de oleodutos, ou ainda uma parte na compra de caminhões e a outra na construção de oleodutos. Algumas das possibilidades das aplicações desta verba estão descritas no gráfico abaixo. Então, nós temos esse gráfico que representa o que ele disse no enunciado. Em economia, esse gráfico é chamado de curva de possibilidade de produção. Essa curva é um arco de parábola que passa pelos pontos assinalados. Determine a função quadrática y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, correspondente ao gráfico. Para a gente encontrar uma função que está correspondente a um certo gráfico de parábola, nós precisamos pelo menos encontrar 3 pontos. Quais são os 3 pontos mais interessantes que a gente pode usar? Se você contar direitinho, tem 4 pontos assinalados nesse gráfico. Um deles, o que eu vou usar, é esse aqui de cima. Aqui eu tenho valores para coordenadas x e y. No caso, o x vale 0 e o y vale 55. Significa que se eu não tiver nenhum caminhão, eu vou construir 55 km de oleoduto, de acordo com esse gráfico. Continuando, cada ponto desse vai ter um x correspondente e um y correspondente. Aqui nós vamos ter
30 o valor do x, 34 para o y. Este outro ponto nós vamos ter 40 para o valor do x, 19 para o valor do y. E finalmente, o último ponto, nós vamos ter 50 para o valor do x e 0 para o valor do y. Vou precisar de 3 desses 4 pontos, bastam 3 pontos. Eu vou pegar os pontos que eu considero mais simples, são aqueles que têm o 0, certo? No ponto. Então, um dos que eu vou usar, normalmente eu costumo utilizar, sempre que possível, o ponto que toca o eixo y para o ponto. Vou começar a solução, deixa eu mudar aqui a cor. Para o ponto 0 e 55. O que é que vai acontecer? Eu vou substituir no lugar do x, eu coloco 0. No lugar do y, eu coloco 55. Ao fazer isso, a gente já viu que eu vou obter logo de cara o valor do c, que é o termo independente. O valor em que a função toca o eixo y já vai me dar o valor do c da expressão da função. Então, no lugar do y vale 55. Isso vai ser igual a A, que eu não conheço, vezes 0 ao quadrado, mais B vezes 0, mais C. Então, a gente já pode concluir que o valor do C é igual a 55. Lembrando que 0 vezes qualquer número daria 0. Então, A vezes 0 ao quadrado é 0, B vezes 0 ao quadrado é 0, 0 mais 0 é 0. Tudo isso somado com C vai ficar apenas o C de um lado da igualdade. E do outro vai ficar o 55. Eu troquei aqui a ordem só para ficar mais bonitinho, organizado. Tudo bem? Outro ponto que eu vou utilizar vai ser o 50 e o 0 para o ponto 50 no x, 0 no y. Nós vamos ter 0 no y é igual a A vezes 50 ao quadrado, mais B vezes 50, mais C, que nós já sabemos quanto vale 55. Guarda isso aí. Finalmente, eu vou usar qualquer um dos outros dois pontos para o ponto. Vamos pegar o 40, 19. 40, 19. Vai ficar 19 no lugar do y é igual a A vezes 40 ao quadrado, mais B vezes 40, mais 55. Repare que nesses dois últimos pontos, nós temos aqui um sistema com duas equações e dois valores desconhecidos, A e B, para descobrir. Vou organizar essas duas equações e montar aqui o sistema. Organizando, a gente vai ter 50 ao quadrado, 2500A, mais 50B, mais 55 igual a 0. Eu vou pegar esse 55 que está mais, passar para o outro lado, menos 55. E do outro lado, e na outra equação nós vamos ter 40 ao quadrado dá 1600A mais 40B igual a 19 menos 55. 19 menos 55, você repete o sinal do maior e subtrai o maior menos o menor. Vai ficar 55 menos 19. Isso aqui seria 9 para 15 dá 6, vem 1, 36. Menos 36 desse lado. Repare que eu já troquei a ordem, certo? Dos termos da equação para deixar as variáveis no primeiro membro e os números do segundo membro, certo? Os valores que não estão com variáveis. Bem, eu vou querer resolver esse sistema pelo método da adição. Para isso, eu tenho que eliminar uma das variáveis. Repare que aqui eu tenho mais 50B, aqui nós temos mais 40B. Para deixar esses dois camaradas com o mesmo valor numérico, mas sinais diferentes, eu vou multiplicar a equação de cima por 4, vou multiplicar a equação de baixo por menos 5. Quando eu fizer isso, eu vou obter um novo sistema equivalente ao sistema anterior. Multiplicando a equação toda de cima por 4, eu vou ter 4 vezes 2.500 vai dar 10.000. A. Mais 50B vezes 4 vai dar mais 200B. Igual a menos 55 vezes 4 vai ficar menos 220. Na outra equação, eu vou multiplicar todos os valores
por menos 5. Então, a gente vai ter 1.600A vezes menos 5, positivo multiplicado por negativo, vai ter uma resposta negativa. 1.600 vezes 5 vai dar 8.000. Colocar aqui o A, repete o A. 1.600A vezes 5 daria 1.800A, agora com sinal negativo, pois multiplicamos por menos 5. Mais 40B, quando eu multiplicar também por menos 5, positivo multiplicado por negativo, aqui fica negativo. 40 vezes 5 vai dar 200, e eu vou repetir o B. Isso vai ser igual a menos 36 vezes 5. Dois números negativos multiplicando, a resposta vai ficar positivo. 36 vezes 5, eu vou obter 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 3, 15, com 3 que veio dá 18. Isso que nós vamos obter. Somando a equação de cima com a equação de baixo, repare que ao fazer essa soma, esses dois valores, mais 200B e menos 200B, eles vão cancelar. Aquela multiplicação que nós fizemos foi de propósito para esses caras cancelarem, certo? Cancelamento da adição. Então a gente vai ter o seguinte, 10.000A menos 8.000A, 2.000A. Mais 200B com menos 200B, cancelamento da adição, vai-se embora. Menos 220 com menos 180, isso aqui vai dar menos 40. O 2.000 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, fica menos 40 dividido por 2.000. Se eu simplificar agora essa fração, dividir em cima e embaixo pelo número 4, eu vou descobrir que o valor do meu A vai valer menos 1 sobre 50. Descoberto o valor do A, você vai substituir em qualquer uma das equações para encontrar o valor do B. Qualquer uma dessas do sistema, certo? Vamos pegar a primeira equação, 2.500A mais 50B igual a menos 55. A primeira, a original, lá em cima do sistema. Vou reescrever ela aqui, ó. 2.500 vezes A. O detalhe é que agora eu sei o valor do A. O valor do meu A é menos 1 sobre 50, já vou substituir. Mais 50B, estou pegando a equação lá de cima, vou ter aqui para você poder ficar olhando. Mais 50B igual a menos 55. Essa daqui que nós vamos resolver para encontrar o valor do B. Então, resolvendo essa equação, eu posso simplificar o 2.500 com 50, fazendo a simplificação aqui. Já que está multiplicando a fração, posso cancelar um zero de cima com um zero de baixo. 250 dividido por 5, isso aqui vai dar 50 lá em cima. Então, fica menos, ao sinal negativo do parênteses. Então, menos com mais menos. 250 dividido por 5 vai dar 50. Mais 50B, isso é igual a menos 55. O menos 50 passa para o outro lado positivo. Nós vamos ter o 50B é igual a menos 55, que já estava no segundo membro. Agora vem para cá mais 50, mudou de lado, então vai mudar o sinal. O valor do meu B vai ser menos 55 mais 50, fica menos 5. Só que tinha o 50 multiplicando o B, vai passar para o outro lado dividindo. Menos 5 dividido por 50. O valor do meu B a gente vai concluir agora. Quando eu simplificar essa fração, vai ficar 1 sobre 10. Basta dividir em cima e embaixo por 5. Com isso, nós já temos os valores para montar nossa função do segundo grau. A minha função vai ficar A, que é menos 1 sobre 50 vezes x ao quadrado, somado com o valor do B, que é menos 1 sobre 10 vezes x, somado com o valor do C. O nosso C deu quanto? 55. Somado com 55. Essa seria a minha função f de x. Você pode até organizar ela, ficar mais bonitinha. Aqui ficou meio espremidinha. Mas você pode deixar ela assim. F de x é igual a menos 1 vezes x ao quadrado, fica menos x ao quadrado sobre 50. Mais com menos 1 vezes x é x sobre 10, mais 55. Pronto, acho que aqui fica mais interessante como resposta final, mais organizado. Isso termina aqui a questão 3 dessa página. Vamos lá para a próxima página agora. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Quem está copiando pode poder pausar o vídeo e anotar aí a solução, certo? Aqui foi onde nós iniciamos.
tanto com a utilização dos 3 pontos, como com a montagem do sistema. Aqui já fica a resolução do sistema. E encontrando os valores dos coeficientes que estavam faltando, o A e o B. E finalmente a montagem da função, que é o que ele nos pede. Então, terminando de copiar aí, vamos lá para o próximo problema. Agora vamos lá para a página 188, na questão número 9. Ela diz o seguinte: ao longo de uma curva, a velocidade v em km por hora de um carro de Fórmula Indy variou em função do tempo t em segundos, de acordo com a função v de t igual a 20t ao quadrado menos 80t mais 200, para 0 menor ou igual do que t, menor ou igual do que 3, em que t igual a 0 e t igual a 3 são os instantes em que o carro entrou na curva e saiu da curva, respectivamente. Item A. Com que velocidade esse carro entrou na curva? No item A, ele diz que entrou na curva com t igual a 0. Então, eu vou calcular o valor da função quando t for 0. Então, onde tem t, eu vou colocar 0. Então, vai ficar 20 vezes t ao quadrado, menos 80t mais 200. O detalhe é que o valor do t que nós vamos utilizar aqui vai ser 0. Então, 20 vezes 0 ao quadrado, menos 80 vezes 0, mais 200. O valor da velocidade quando o tempo for 0, vai dar igual 20 vezes 0 é 0, 80 vezes 0 é 0, isso aqui vai dar 200 km por hora. Foi a unidade de medida que ele utilizou. É isso mesmo? Deixa eu dar uma conferida aqui no enunciado. Eu dei uma lida aqui, não fala unidade de medidas, então nós vamos colocar aqui unidade de medidas, seria aqui unidade de velocidade. UV, unidade de velocidade, eu abreviei aí, tudo bem? Letra B, ele pergunta, com que velocidade o carro saiu dessa curva? O carro vai sair da curva no instante de tempo final do meu intervalo. Se o tempo está entre 0 e 3, inclusive, então ele vai sair no tempo 3. Então, a velocidade que eu quero calcular para o valor do tempo igual a 3 é a mesma expressão 20t ao quadrado menos 80 vezes t mais 200, só que agora eu vou utilizar o valor do tempo sendo 3. Então, fica 20 vezes 3 ao quadrado, menos 80 vezes 3, mais 200. Essa velocidade, ela vai ser igual a 3 ao quadrado é 9, fica 20 vezes 9, menos 80 vezes 3, vai dar 240, mais 200. 20 vezes 9 vai dar 180, menos 240 com mais 200, isso aqui vai dar menos 40. Então, a velocidade vai ser 180 menos 40, 160 unidades de velocidade. Essa vai ser a velocidade quando o tempo foi exatamente 3. Ele não disse qual a unidade de medida, né? Não disse. O tempo está em segundos. Tá lá em cima no começo, a velocidade em quilômetros por hora. Peço desculpas, eu vi agora no início do enunciado que ele diz que a velocidade está na unidade de quilômetros por hora. Desculpa não ter visto antes, tá aqui, fiz a devida correção da unidade de medida, certo? Letra C, quem estiver copiando dá uma pausa aí, que nós vamos agora para a letra C. Letra C, com quantos segundos depois que o carro entrar na curva, sua velocidade foi mínima? Bem, voltando aqui para a expressão da função, repare que pela expressão que ele nos deu, nós temos como ter uma noção do gráfico que essa curva vai fazer. Na verdade, o gráfico que essa função vai fazer seria uma parábola com concavidade para cima. Por que para cima? Repare que o coeficiente A ele está positivo. Então, a concavidade é para cima. Essa função ela tem um ponto de mínimo. Nós vimos que o ponto de mínimo vai ser o nosso vértice. Detalhe, temos o x do vértice e o y do vértice. Repare que o que está no lugar do x é o t, é o tempo. E o que está no lugar do y é o v, seria a velocidade. Vamos ver o que é que ele pergunta mais uma vez. Vou fazer a leitura. Com quantos segundos? Segundos é tempo. Depois que o carro entrou na curva, sua velocidade foi mínima.
Então ele quer saber quantos segundos, ele quer saber qual é o tempo. Como o tempo está no lugar do x, ele quer o x do vértice. O tempo para essa velocidade ter sido a mínima. Então o tempo do vértice, o tempo mínimo, vai ser descoberto usando a fórmula do x do vértice. Tudo bem? Então esse tempo mínimo que ele pede vai ser igual. Qual a fórmula do x do vértice que nós vimos? Nós vimos na aula anterior que seria menos b dividido por 2 vezes o valor do a. Detalhe é que para essa função que ele nos deu, colocar aqui os coeficientes a, b e c, para não ter que ficar voltando na tela, o a vale 20, o b vale menos 80, olha o sinal, e o c vale 200. Então nós vamos ter aqui, o tempo vai ser igual, tempo mínimo vai ser igual, substituindo os valores, vai ser menos da fórmula, o b vale menos 80, dividido por 2 vezes 20. Então esse tempo vai ser 80 positivo, menos com menos fica mais. Embaixo, 2 vezes 20 dá 40. 80 dividido por 40. A nossa resposta aqui vai ser tempo mínimo igual a 2. Unidade de medida, se eu li de novo aqui o enunciado, ele diz que o tempo ele está em segundos. Então 2 segundos. Só botar o S, não é segue não. Unidade de segundo é só o Szinho. Pronto, essa é a nossa resposta. O tempo mínimo. O tempo para ele ter, não é um tempo mínimo, é o tempo para ele atingir a velocidade mínima. Então, esse tempo para atingir a velocidade mínima vai ser um tempo de 2 segundos. Finalmente, a letra D. Qual foi a velocidade mínima do carro ao longo da curva? Então, repare que a velocidade ela está sendo dada pelo y, certo? É como se estivesse no lugar do meu y da função. Nós que estamos acostumados aí a ver a parte teórica utilizando x e y, no lugar do x a gente tem o v de velocidade, no lugar do y tem o v de velocidade, e no lugar do x tem o t. Como ele quer a velocidade mínima, seria o y do vértice nesse caso. Então, a minha letra D, ele quer a velocidade mínima, isso aqui vai ser igual ao y do vértice. Você tanto pode utilizar a fórmula do y do vértice, menos delta sobre 4a, tem a fórmula que a gente estudou. Como você também pode pegar a mesma expressão da velocidade, substituir no lugar do tempo, colocar o valor do tempo, que vai me dar a velocidade mínima, que seria o 2 que nós encontramos no item C. Também vai obter a mesma resposta. Então, vamos fazer isso, eu quero fazer dessa forma. A minha expressão é 20 vezes t ao quadrado, menos 80t, mais qual é o valor do C? 200, 200. Sendo que eu vou colocar o tempo que nós descobrimos no exercício anterior, que foi 2 segundos. Então fica 20 vezes 2 ao quadrado, menos 80 vezes 2, mais 200. A gente vai obter como resposta 2 ao quadrado é 4, então fica 20 vezes 4, menos 80 vezes 2 dá 160, mais 200. Eu acho que a gente já fez essa conta. A gente já fez essa conta. Não fizemos? Não, fizemos não. Fizemos foi por 3. Vamos para o 2. 20 vezes 4 vai dar 80, menos 160 com mais 200, repete o sinal do maior e subtrai. 200 menos 160 vai dar 40. A minha velocidade mínima vai ser 80 mais 40, 120 km por hora. Substitua na fórmula do y do vértice e veja se dá o mesmo resultado. Boa sorte. Vamos encerrar resolvendo a questão 12. A questão 12 diz o seguinte: um teste que avaliou o consumo de gasolina de uma nova motocicleta revelou que, quando a velocidade está no intervalo de 50 km por hora a 100 km por hora, a distância d em km percorrida por litro de gasolina, em função da velocidade v em km por hora, é dada por d de v é igual a menos v ao quadrado sobre 150, mais 16v sobre 15.
Com esse teste, pode-se concluir que, no intervalo considerado, a maior economia de combustível se dá em qual velocidade? Ele me dá um intervalo que vai a uma velocidade entre 50 km por hora e 100 km por hora. Eu quero saber qual a velocidade que vai me dar a maior economia de combustível. Então, esta função ela vai me dar a distância em quilômetros percorrida por litro de gasolina em função da velocidade. Então, observe que essa função ela é uma função do tipo quadrática. O gráfico, se eu fosse fazer o gráfico dessa função, seria uma parábola. E com um detalhe, repare que a parte quadrática está negativa. Então, é uma parábola com cavidade para baixo. Significa que ela tem um ponto de máximo. Nesse problema agora, a gente vai pegar uma função quadrática com um ponto de máximo. O que é que esse ponto de máximo significa? É o ponto em que a gente vai ter uma maior economia de combustível, certo? Então, que ponto vai ser esse? Que distância D em quilômetros percorrido por litro de gasolina? Então, eu quero uma distância que vai me dar uma maior economia. Na verdade, a gente quer a velocidade que vai me dar essa maior economia. Repare que ao invés de ter uma função com as letras y e x, nós temos no lugar do y tem a letra d de distância. Esse aqui vai estar como se fosse no meu y, é o d. E no lugar do x nós temos v de velocidade. Tem que ficar atento para saber o que é que ele está pedindo no problema. Se é a distância que ele vai ter percorrida por litro, a mínima, né? Ou então ele vai ter a máxima, né? A maior distância com a mesma quantidade de litro de combustível, ou então a velocidade que vai me dar essa distância. Lendo com mais atenção o enunciado, ele quer a velocidade com que ele tem a maior economia de combustível. Então é como se eu quisesse o x do vértice. A velocidade que eu tenho a maior economia, a velocidade que eu tenho uma máxima distância com a mesma quantidade de combustível, é a maior distância por litro de combustível. Então, se ele percorrer 12 km só com litro de combustível, ele está tendo mais economia do que se ele percorrer 10 km com 1 litro de combustível. Ele vai ter uma maior distância a percorrer com uma menor quantidade de combustível. Qual velocidade ele vai atingir isso? Essa velocidade vai ser atingida quando eu chegar lá no x do vértice. Fiquem atentos ao que ele pede no enunciado da questão. Bem, para separar aqui os nossos coeficientes, A, B e C, nós vamos ter o A sendo menos 1 sobre 150, o B vale 16 sobre 15 e o C vale 0, ele não aparece. A fórmula do x do vértice, que vai me dar a velocidade para ter uma maior economia de combustível, vai ser menos B sobre 2 vezes A. O meu B vale menos 1 sobre 150. Menos B, dividido por... Opa, o B é 16 sobre 15. Desculpa. 16 sobre 15. Positivo. Deixa eu organizar aqui. Menos, o valor do B é 16 sobre 15. Dividido por 2 vezes, agora sim, o valor do A é que é menos 1 sobre 150. Ah, não errar não, rapaz, tá aqui. Vai ficar como isso aqui? Vamos resolver. Bem, aqui a gente vai ter uma divisão de frações. Então, a gente aprendeu que divisão de fração, a gente vai resolver como sendo a repetição da primeira, menos 16 sobre 15, e eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. 2 vezes menos 1 dá menos 2 sobre 150, só que eu vou inverter. O 150 vai para cima e o 2 vai para baixo. Posso botar o menos na frente da fração, não tem problema. Dois números negativos multiplicados, menos com menos, a gente aprendeu que isso aqui vai dar uma resposta positiva. Eu vou simplificar aqui o máximo que eu posso para diminuir minhas contas. Se eu simplificar aqui o 150 com o 2, dividir em cima e embaixo por 2, aqui fica 1, aqui em cima fica 75. Simplificação ajuda bastante a gente, tá bom, pessoal? Para diminuir nossas contas. Quando a gente está multiplicando, eu posso simplificar o número de uma fração que esteja lá embaixo com outro número da outra fração, sendo que ele está lá em cima. Então, eu quero simplificar o 15 com 75. Dividido ambos por 15, aqui embaixo vai ficar 1. 75 dividido por 15, se não me falha a memória, vale 5. Então, a nossa resposta vai ser positiva e vai ser igual a 16
vezes 5. Quanto é que vai dar 16 vezes 5? Vai dar 80 quilômetros por hora. Faça a multiplicaçãozinha para verificar. Se eu não me engano, essa questão é uma questão de múltipla escolha. A resposta alternativa é... Concluímos.